Qual o contexto? Jesus está lá no norte de Israel, no extremo norte, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, em Cesareia de Filipe, e faz uma enquete com os discípulos, perguntando assim: quem diziam os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? Aí os discípulos respondem: Senhor, o povo não está sabendo nada. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Bola errada em todas. Aí Jesus pergunta para eles assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedrão responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra, não. Não? Não. Esse texto, Vilela, é um dos textos mais importantes do cristianismo, porque da correta interpretação dele depende o futuro do cristianismo. Quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Então tem 3 interpretações. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra minha igreja será edificada. É isso? Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então vou explicar agora. Vou explicar. Tá. Então tem 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Assim. O catolicismo subscreve isso. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo subscrevem esse pensamento. Agora vamos entender o texto. Há um trocadilho, Vilela, no grego foi escrito entre a palavra pedra e a palavra Pedro. Petra e Petros. Sei. Petros deriva de Petra e não Petra deriva de Petros. Petra é rocha, inabalável. Petros é fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia, jamais para um homem. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu... Ele está falando sobre ele? Sobre ele. Todo o contexto da passagem está falando de Jesus. Sobre esta rocha que sou eu, sobre esta pedra que sou eu, edificarei minha igreja. Mas tem mais. Pega comigo o contexto do pronome. O pronome. Esta e essa. Você sabe que em português tem diferença. Sim, esta é para alguma coisa próxima, essa para a mesma coisa em inglês. This e that. Tá. A mesma coisa do grego. This, that é uma coisa. Isso. Tá fora. Então, por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui. Certo. Eu digo esta Bíblia. Se eu colocar minha Bíblia do lado de lá da mesa, e essa Bíblia. Exato. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele diria: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que eu disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei minha igreja. Segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro. Onde esta declaração... Não, a terceira. A primeira é que Pedro é Pedro. A segunda é que é Jesus. A segunda é que é a declaração de Pedro. Ah, tá. Tu és o Cristo. Onde esta declaração foi feita? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí a igreja está estabelecida. Mas na primeira ainda, só me lembrar uma frase importante em latim. Tá. A frase é essa: ubi Petros ibi ecclesia. É uma frase em latim. Onde está Pedro, aí está a igreja. Então, fechando a primeira linha. Segunda linha é a declaração de Pedro. Terceira linha, eu penso assim, e os cristãos, via de regra, pensam assim: Cristo é a pedra. Cristo é a pedra. Então, Jesus é o fundamento da igreja. É isso que o texto está dizendo. Paulo, concordando com isso, lá em 1 Coríntios 3,11, diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Faz muito mais sentido. Essa interpretação faz muito claro. Mais sentido. O próprio Pedro, pregando lá no sermão em Jerusalém, e disse que Cristo e não ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ah, é? Pedro vai dizer isso. Na sua primeira carta, o Pedro vai reafirmar isso, que a pedra é Cristo. Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 10,4 que Cristo é a pedra. Então, não há nenhuma base no Novo Testamento para dizer que Pedro é a pedra. Então, Cristo é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Bom, agora vamos entrar no texto que está querendo. Tá. Então, quando Jesus deixa claro para os seus discípulos quem ele é, aí ele passa para uma nova fase do seu ensino. Uma nova fase do seu ensino. Que fase? Jesus nunca tinha dito para eles que ele tinha que ir para Jerusalém para ser crucificado. Não? Não. A primeira vez foi lá. Ah, é isso que eu queria saber. Ele controla as informações. Ele não fala todo o plano. Não, logo de cara não. Tá. Ele vai falando sendo paulatinamente. paulatinamente. Então, pela primeira vez, Jesus abre o verbo com os discípulos. Quando? Em que momento? Logo depois que ele afirma que ele é a pedra, que a igreja está edificada sobre ele. Tá. Em seguida, ato contínuo. Tá. Aí quando Jesus afirma para os discípulos: olha, é necessário que o Filho do Homem suba para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado.
Aí o Pedrão chama Jesus à parte. Ei. Logo depois de afirmar que ele é o Filho de Deus. E passa a reprovar Jesus. Tem piedade de ti mesmo. Que negócio é esse? Larga a mão dos pensamentos soturnos, doentio, de morte. Pensa diferente. E aí Jesus olha e diz, arreda Satanás. Então. És para mim causa de tropeço. Cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Agora pense comigo. Se a igreja tivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre uma areia movediça. Agora, o que Jesus não disse? Vamos entender. Primeiro, Jesus não chamou Pedro de Satanás. Segundo, Jesus não chamou Pedro de endemoniado. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar. Quando ele fala, afasta de mim, Satanás, o que ele está dizendo? Afasta de mim, Satanás. Ele está dizendo o seguinte, ele está mandando Satanás arredar, e não Pedro. Satanás que estava induzindo Pedro, Pedro a afastar Jesus do propósito de Deus. Porque ele tem esse poder de influenciar. Satanás tem o poder de induzir. E que parecer que aquilo é um pensamento do teu. Pedro. Pro Pedro, poderia palavras da boca do Pedro. Poderia parecer que é um pensamento dele, mas era influenciado. O que ele está dizendo assim, Satanás, você arreda. O Pedro não, o Pedro fica, o Pedro é meu discípulo e em Pedro eu vou continuar investindo. O que acontece logo depois disso? O que acontece logo depois disso, uma semana depois, essa é boa pergunta, sua pergunta, maravilhosa. Uma semana depois, está lá em Lucas 9, em Mateus 17, que Jesus sobe para um alto monte para orar. E leva quem? Pedro, Tiago, João, e ele é transfigurado. E aparece Moisés e Elias falando com ele em glória sobre a sua partida. A palavra partida no grego é êxodos, que representa a libertação. A cruz seria o nosso êxodo. Foi na cruz que Jesus nos libertou. Essa transfiguração seria o quê? Diz o texto que Jesus resplandeceu o rosto, resplandeceu o corpo, resplandeceu as vestes. Aquilo era uma espécie de antepasto, antegosto do que seria a glória. Do que seria a ressurreição? A ressurreição e a glória. Mas ele não sobe aos céus nessa hora. Não. É uma representação disso. E Moisés e Elias vêm representando os profetas e representando a lei. E ali então, a partir dali Jesus desce. E está escrito lá em Lucas 9, 51 e 53, que todo mundo podia ler no semblante de Jesus, que ele estava indo para Jerusalém. Ou seja, Jesus não vai para Jerusalém inocentemente, ele não vai ser pego de surpresa, ele não vai lá e é surpreendido por uma trama, ele está no controle. Para você ter uma ideia, lá em Marcos 14, diz que 2 dias antes dessa festa, onde ele é preso, os judeus, os principais sacerdotes judeus, tramavam prender Jesus da traição para matá-lo depois da festa. Ah, é? É. Mas em Mateus 26, que é o texto paralelo, diz que 2 dias antes da festa é Jesus quem diz que vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Ou seja, quando os homens acham que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo um plano e um propósito já estabelecido por Deus. Então aí vem